No vídeo passado, vimos que aplicar uma tensão elétrica através de um fio resulta em fluxo de carga, que é a corrente elétrica. Mas o que determina se a corrente elétrica é mais intensa ou menos intensa? É isso e muito mais que eu pretendo explicar nesse vídeo, então vem comigo. Essa animação aí é referente justamente à aula passada, em que nós explicamos sobre a tensão e corrente. Se lembra? Nós tínhamos elétrons que se propagavam em direções desorganizadas e anulavam a carga líquida. E através de uma tensão aplicada, temos aí um fluxo com a direção bem definida de elétrons, surgindo então a corrente elétrica. Mas agora vamos entender o que é resistência. Então vamos acrescentar uma resistência nesse fio. Perceba que à medida que os elétrons vão tocando nessa resistência, vão batendo, eles vão meio que sumindo, liberando calor ao colidirem. E além disso, perceba que o fluxo de elétrons diminuiu bastante. Não temos mais todos aqueles elétrons passando, isso por causa dessa resistência. Resistência tal que fez com que os elétrons colidissem, e com essa colisão temos apenas um número reduzido de elétrons passando, o que diminuiu a nossa corrente. O que tiramos de lição daqui é que o fluxo de elétrons diminui e a corrente diminui com a adição de uma resistência. Então, sabemos que a resistência diminui a corrente, mas diminui quanto? Essa é a nossa questão que vamos responder agora. Para responder isso, vou tentar aumentar essa resistência. Aumentei a resistência, perceba que eu representei elétrons menores aí para dizer que uma corrente menor agora está conseguindo passar por aí. É isso que acontece em um circuito elétrico. Quando aumentamos a resistência, a corrente diminui. No vídeo passado, nós vimos que a bateria pode direcionar mais ou menos elétrons de acordo com a tensão. Isso porque quanto maior a tensão, isso quer dizer que mais energia nós estamos gastando para ir de um polo para o outro. Lembra do vídeo passado? Então com isso nós conseguimos excitar mais elétrons livres e mais elétrons passam pelo fio. Vamos experimentar diminuir o tamanho da bateria. Quando eu falo em diminuir o tamanho da bateria, eu quero dizer diminuir a tensão. Quando diminuímos a tensão, perceba que eu diminuí aí o número de elétrons, justamente para representar que uma quantidade menor de corrente vai passar se diminuirmos a tensão também. Logo, nós concluímos aqui que para alterar a corrente, nós alteramos a tensão e a resistência elétrica. Alterando uma dessas grandezas aí, diminuindo ou aumentando, nós podemos ter o aumento ou a diminuição da corrente. Para avançar ainda mais nesse nosso estudo, nós precisamos entender como é que todas essas grandezas se relacionam. E elas se relacionam justamente através de uma lei chamada de lei de Ohm. A lei de Ohm relaciona essas três coisas: tensão, corrente e resistência. A lei de Ohm nos diz que tensão é justamente igual a resistência vezes a corrente. Ou, se você preferir, você pode colocar em termos matemáticos, substituindo essas palavras por letras. Através de um exemplo, isso pode ficar mais claro. Imagine que nós queremos projetar um circuito que tenha essas especificações. Queremos uma tensão de 9 volts e queremos que pelo nosso circuito passe 1 ampere. Onde tem V, colocamos 9 e onde tem I, colocamos 1. Tá? Nossa equação. E aí obtemos um resistor de 9 ohms. Então, se tivermos uma bateria de 9 volts, ou uma fonte de 9 volts, digamos assim, melhor dizendo, e ela tem uma capacidade de fornecer pelo menos 1 ampere, para que ela forneça, nós podemos, por exemplo, botar um resistor de 9 ohms, ou se, por exemplo, nossa fonte fornecer mais de 1 ampere, 2 amperes, para sair 1 ampere dela, precisamos colocar esse resistor de 9 ohms. Nós arbitramos 1 ampere, mas só que esse valor é muito alto. É por isso que nós vamos trabalhar com os múltiplos e submúltiplos. Vamos começar com os submúltiplos. No primeiro caso, temos que I é igual a 1 mA. Esse M é justamente de milli, ok? 1 mA é igual a 1 vezes 10 a menos 3 amperes. Ou seja, esse milli ele é igual a 10 a menos 3. E como é que eu represento isso? Bom, bem simples. Você pega o 1, coloca vários zeros à esquerda do 1, e você sabe que a vírgula ele está depois de 1, implicitamente, tá? Então você vai andar 3 casas para a esquerda. É justamente isso que significa esse menos 3 em cima do 10. Então, andando 3 casas para a esquerda, nós temos 0,001 amperes. Ok. No segundo exemplo, nós temos 20 miliamperes, que equivale a 20 vezes 10 a menos 3 amperes. Porque, de novo, milli é igual a 10 a menos 3. Então, fizemos apenas uma substituição. Novamente, colocamos o 20 com vários zeros à sua esquerda e fazemos o mesmo esquema com a vírgula. Colocamos a vírgula depois do 20, damos 3 casas para a esquerda e encontramos 0,020 amperes.
Logo, 20 mA equivalem a 0,020 amperes. Outro submúltiplo muito utilizado na eletrônica é o micro. Esse U aí que você está vendo, essa espécie de U, tá? Então, 100 microamperes equivale a 100 vezes 10 a menos 6 amperes, tá? O micro é justamente esse 10 a menos 6 aí. Isso quer dizer o quê? Faça o mesmo esquema de antes. Coloque o 100 e ande para a esquerda. Agora, em vez de menos 3, ande menos 6, justamente por causa desse expoente. Fazendo isso, você obterá esse valor aí, 0,000100, tá? Esses dois zeros após 1 são irrelevantes, então podemos ler simplesmente como 0,0001 ampere, como aparece aí. Submúltiplos nós vamos utilizar muito quando nós estivermos nos referindo a corrente, tá? Em vez de 1 ampere, porque 1 ampere é muito grande para circuitos, muitos circuitos que vamos construir. Então lembre bem, milli equivale a 10 a menos 3 e micro equivale a 10 a menos 6. Já dos múltiplos, nós vamos utilizá-los justamente para representar a resistência elétrica, tá? Vamos a alguns exemplos para entender melhor. Vamos começar com 1 kΩ, tá? Esse K aí é de quilo. Como você tem quilograma, por exemplo, né? Quilo é igual a 10 ao cubo. 10 ao cubo é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Ou seja, você pega um 1 e multiplica por 1000, tendo dessa forma 1000 ohms. Outra forma de pensar isso seria, por exemplo, você colocar a vírgula depois de 1 e andar 3 casas para a direita nesse caso, porque o 3 é positivo. Então, fazendo esse mesmo esquema, você também obteria 1000. Outro exemplo seria 10 kΩ. Simplesmente o que você faria é pegar o 10, multiplicar por 1000 e obteria 10.000 ohms. Ou você poderia fazer o mesmo esquema de colocar a vírgula depois de 10 e andar 3 casas para a direita. Outro múltiplo muito utilizado é o mega. Então, o mega ele equivale a 10 a sexta, que é igual a 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que equivale a 1 milhão, tá? Então, toda vez que você quiser saber o valor da resistência relacionado a esse múltiplo mega, você pega esse valor e multiplica por 1 milhão. Ou seja, se eu tenho 1 mega ohms, eu vou ter 1 milhão de ohms, tá? Ou, se você preferir, faça o mesmo esquema de antes. Coloque a vírgula depois de 1 e ande 6 casas para a direita, e assim você vai obter o seu valor da resistência, ok? E não se esqueça, o K é de quilo, que equivale a 10 ao cubo, que é 1000, e o M é de mega, que equivale a 10 a sexta, que é 1 milhão. Evidenciamos nesse circuito aí que a corrente muda conforme o resistor. Então, quando nós vamos alterando o nosso resistor, aí percebemos que temos 10K, tivemos uma corrente, temos aí um resistor de 1K, temos outra corrente passando por aí, e essa corrente vai variando justamente com a lei de Ohm. Para evidenciar melhor os elementos que temos aí, temos aqui uma bateria, 12 volts, com seus dois terminais, e cada terminal está ligado a esse resistor aí. Esses são os símbolos circuitais desses elementos, tá? Nós utilizamos esses símbolos justamente quando vamos projetar algum circuito. Aí primeiro desenhamos no papel para depois fazermos na prática. Esses são os símbolos que vamos utilizar. E aqui em cima nós temos um amperímetro, que é um instrumento eletrônico que serve para medir corrente. Galera, para terminar esse vídeo, vou mostrar um circuito na prática. Temos aí uma bateria de 9 volts e um resistor. O resistor ele tem esse aspecto que está nessa placa aí toda furada. Bom, temos aí uma bateria de 9 volts e esse resistor de 10K. Faça o cálculo e descubra a corrente desse circuito. Perceba que o resistor tem essas marquinhas aí e elas têm cores específicas. Beleza, galera, coloquei vários resistores aí na protoboard, que é essa placa cheia de furinhos, também chamada de matriz de contatos. E você percebe que os resistores nitidamente têm cores diferentes nas listras aí, tá? E isso não é por nada, é justamente para identificar o valor do resistor. Cada lista dessa tem um número associado que vai formando o valor do resistor. Além disso, perceba que os resistores da direita são menores do que os resistores da esquerda. Eu também vou explicar isso no próximo vídeo. No próximo vídeo vamos continuar falando sobre resistores, mais especificamente sobre as associações que podemos fazer com eles. Como podemos ligar um resistor no outro? Podemos ligar em série e em paralelo. Vamos explorar melhor isso na próxima aula e além disso vamos construir um circuito que vai acender o LED. Um circuito muito simples, mas que com esse conhecimento já podemos fazer isso. Muito obrigado por assistir, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder quando tiver nenhum vídeo novo e compartilhe com todos aqueles que gostam desse tipo de conteúdo. Você pode não gostar, mas outras pessoas gostam. Muito obrigado
e até a próxima.